irmãos, eu saúdo todos na paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4. Atos, capítulo 4. Se tem alguém sem Bíblia do seu lado, compartilhe aí a palavra, a sua Bíblia com esse irmão, com essa irmã, para que o Espírito fale aos nossos corações. Pedro e João presos, é o subtítulo do início do capítulo 4. E vai dizer assim: falavam eles ainda ao povo, quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos, e os prenderam, recolhendo ao cárcere até ao dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra e aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas, com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os perante eles, os interrogavam: com que poder ou em nome de quem fizestes isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridade do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito ao homem enfermo e do modo que foi curado, tomai conhecimento vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes, é a quem Deus ressuscitou dentre os mortos. Sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro nome, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Vendo com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. E mandando-os sair do sinédrio, consultavam entre si, dizendo: que faremos com estes homens? Pois na verdade eu manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles, e não o podemos negar. Mas para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemo-los para não mais falarem este nome a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem em o nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Ora, tinha mais de 40 anos aquele em quem se operara essa cura milagrosa. Irmãos, o tema da mensagem de hoje é o mesmo do domingo passado: as exigências do discipulado. Eu quero continuar falando algo sobre o discipulado. Nós podemos dizer que a vida cristã se desdobra em duas grandes atribuições. Eu diria que a primeira delas é adorar a Deus. Nós fomos comprados, fomos chamados, fomos colocados diante da cruz de Cristo, fomos tocados pela graça de Deus, fomos, meus irmãos, arrebanhados por Deus, e agora nós adoramos a Deus. E entenda que adorar como algo que vai muito além do estar na igreja, do cantar, do tocar, do pregar, muito além do litúrgico. Entenda que adorar como ser
servir, nós somos chamados para servir, para que a nossa vida seja esse culto a Deus, no qual no dia a dia nós servimos a Deus, no qual dia a dia nós adoramos a Deus com a própria vida. Eu diria que a outra atribuição é ensinar outros a servir também, ensinar outros a adorar também. Enquanto adoramos, enquanto servimos, nós chamamos outros, nós proclamamos a outros esse Deus glorioso que nos chama, que chama a todos, homens, mulheres, pobres, ricos, negros, brancos, chama crianças, idosos, chama todos para si mesmo, para que o conheçam, o adorem. Adorar a Deus é ensinar outros a adorar a Deus. Essa é a nossa missão. É isso, para isso que nós fomos eleitos. É para isso, meu irmão, que nós somos comprados. É para isso que Deus nos constituiu, bem aos moldes de 1 Pedro 2,9, nação santa. É para isso que Deus comprou você e disse que você é sacerdócio real. Deus comprou você e disse que você é propriedade exclusiva dele, para anunciar esse Deus que rompe os grilhões do pecado e traz você de volta para a luz. Essa é a nossa missão. Por isso Deus nos capacitou com o Espírito Santo, nos ungiu com o poder do Espírito Santo, bem aos moldes de Atos 1,8, quando diz que nós recebemos o poder de Deus para sermos testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Eu acho extraordinário uma frase que Rick Warren diz no livro Uma Vida com Propósito. Nós vamos ter consciência de que Deus está fazendo algo no mundo, e Deus nos deu o privilégio de participarmos, irmãos, daquilo que Ele está fazendo. Deus está atuando, o Deus missionário, o Deus que se revela, o Deus que se mostra, o Deus que se dá a conhecer em graça, em amor, em misericórdia, chama você para participar daquilo que Ele está fazendo. Isso é adorar e ensinar outros a adorar também. E o problema acontece e surge quando nós perdemos isso de vista, quando nós perdemos a vida cristã como um ato de serviço contínuo a Deus, e a vida cristã como um ato de ensinar outros a servir a Deus também. Quando a igreja perde isso, quando isso sai do nosso radar, deixa de ser o nosso centro, nós começamos a nos complicar, e a igreja então perde a sua força, perde a sua voz profética de denúncia e de anúncio. A igreja então deixa de ser influência, deixa de ser sal da terra, deixa de ser luz do mundo. Adorar, servir e ensinar outros a servir precisa ser a nossa prioridade. E eu acho fantástica uma afirmação. Há um pastor chamado Colin Marshall que escreve um livro bem interessante, um livro que eu diria que você não pode passar dessa para outra sem antes ter lido esse livro, A Treliça e a Videira, a mentalidade de discipulado que pode mudar tudo. E ele vai trabalhar aqui uma figura interessante: a treliça como as instituições, a treliça como algo que está próximo ao reino de Deus, mas que não é o reino de Deus, e a videira como sendo o reino de Deus. E ele nos alerta para o seguinte perigo: de a igreja gastar mais tempo dando manutenção na treliça do que se dedicando à videira. E aí ele vai dizer uma afirmação muito interessante. Olha o que diz ali: muitas igrejas estão se movendo em direção ao institucionalismo e à secularização. O foco muda da missão para a manutenção, e de ver pessoas crescendo como discípulos para organizar e manter programas e atividades. E quando nós mudamos o foco, quando o nosso foco passa a ser a treliça e não a videira, as atividades, os programas, os eventos como finalidade em si mesmo, e não o reino de Deus, a igreja começa a ter problemas. Vida cristã, meu irmão, não dá para pensar a vida cristã sem pensar em discipulado. E eu quero retomar aqui um breve raciocínio da semana passada para a gente continuar. Lembra que eu disse que essa palavra discipulado é uma palavra homônima, e quem define o sentido de discipulado é sempre o contexto na qual a palavra discipulado aparece. O primeiro sentido de discipulado que nós não podemos esquecer, para não nos confundirmos, é discipulado como ato de seguir a Jesus Cristo. Jesus chega para Levi, nós conhecemos também por Mateus, e diz: Levi, deixa a coletoria e me segue. Jesus vai até Pedro, um homem que tem o seu próprio barco, as suas próprias redes, o seu próprio negócio, diz: Pedro, deixa o barco, deixa as redes
e me siga. E aí, meu irmão, há uma ponderação a ser feita. Deixo a coletoria, deixo o meu status, deixo os meus planos, deixo a minha vida, o meu querer, para seguir a Jesus, aderindo aos planos, ao querer, à vontade, à revolução silenciosa que o Reino de Deus faz na pessoa de Jesus. É sempre esse ato de escolha, ir ou não ir, estar com Jesus ou não estar, deixar tudo para trás e seguir com Jesus numa nova vida, com um novo foco, com novos valores, seguir com Jesus, participando desse negócio maravilhoso chamado Reino de Deus, que vai se alastrando por onde Jesus e os seus discípulos vão passando. Ato de discipulado, como seguir a Jesus. Esse é o primeiro momento, uma escolha que eu preciso fazer, que você precisa fazer. E me permita dizer algo, não é uma escolha que a gente faz no dia que a gente aceita Jesus, lá atrás. É uma escolha de todo dia. Todo dia eu preciso me levantar e decidir a quem eu sigo no dia de hoje: o Franklin ou Jesus de Nazaré? A quem eu dou mais atenção no dia de hoje? Ao coração que pede aquilo que é contrário à vontade de Deus, ou ao Espírito Santo de Deus, que faz a minha carne ser subjugada ao querer do Senhor Jesus Cristo? A quem eu proclamo hoje? Ao homem ou ao Espírito? A quem eu dou o senhorio da minha vida hoje? A mim mesmo ou a Cristo? É uma atitude de todo dia. Ser discípulo é uma conversão de todo dia, é uma conversão diária, constante, é uma luta constante, é um decidir-se constante por deixar os barcos, deixar a coletoria, levantar-se sem bagagem e seguir a Jesus Cristo. Uma atitude de todo dia. E a gente aprendeu então que esse ato, irmãos, de nos levantarmos, sairmos da nossa zona de conforto, seguirmos a Jesus Cristo, exige um custo, há algo a se pagar, há algo a ser ponderado. Ninguém pode ser discípulo na zona de conforto. Lembra do texto semana passada, Evangelho de Lucas? Na multidão ninguém pode seguir a Jesus. Por isso Jesus se dirige às multidões e diz: quem quiser ser meu discípulo, quem quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a cruz e siga-me. Aquele que não me amar mais do que o próprio pai, a própria mãe, ou do que a si mesmo, não pode ser meu discípulo. Lembra do que Jesus vai dizer? Nós precisamos todos os dias responder a pergunta mais importante: a quem eu amo mais? A Jesus ou a mim mesmo? Na multidão não há identidade. A multidão é uma zona neutra. A multidão é uma zona de descompromissados. A multidão segue a Jesus, mas não luta pelos mesmos ideais que Jesus. A multidão consegue ver Jesus fazendo milagres, ensinando, falando com autoridade e glória, mas na multidão não necessariamente eu morro com Jesus, eu me comprometo com as mesmas causas pelas quais Jesus dá a sua própria vida. E aí nós aprendemos que nesse ato de ser discípulo, gente, nós precisamos sair da multidão. E entenda, sair como orar desesperadamente a Deus: Senhor, qual é a minha multidão? Qual é a minha zona de conforto? Me tire daí pelo teu poder, do teu Espírito. Senhor, o que me impede de dar um passo adiante e dizer: Senhor, eu estou aqui. Discípulo, meu irmão, tem identidade, discípulo tem nome, discípulo tem rosto. O discípulo não segue na multidão, que ele professa Jesus publicamente: eu sigo com Jesus, Cristo vive em mim, eu vivo em Cristo. Mas há um outro jeito da gente entender o discipulado, e é aqui que a gente vai seguir essa noite. O ato de discipulado como o gesto de ensinar outros a seguirem a Jesus Cristo. Disso a gente não deu tempo de falar na semana passada. E pense algo, meu irmão: para ensinar outros a seguir Jesus Cristo, também nós precisamos observar alguns pressupostos da palavra de Deus. E eu quero olhar para esse texto essa noite e pensar junto com você algumas coisas, alguns pressupostos, o preço, o custo do discipulado. Primeiro, como ato de seguir a Jesus, e no segundo momento, como esse ato, com esse gesto de agora ensinar outros a seguir Jesus também. Primeira coisa que me vem à mente quando nós pensamos esse texto é que nós precisamos nos reconhecer diante de Jesus para ensinarmos outros a seguirmos com Jesus.
Antes de nós olharmos para o texto em si, eu gostaria de trazer à sua memória um texto muito significativo do Evangelho de Mateus, capítulo 26, verso 31. Esse texto vai nos mostrar o momento exato aonde Jesus faz uma revelação a Pedro. Verso 31 diz: então Jesus disse: ainda essa noite todos vocês me abandonarão. Você conhece o texto? Pedro respondeu: ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. E aí Jesus responde no verso 34: asseguro-lhe que ainda esta noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Eu acho interessante esse texto que nós lemos e comparar esse texto com outro momento da trajetória da vida de Pedro. Quando nós comparamos momentos da vida de Pedro, eu me lembro de uma afirmação de Calvino na sua famosa Institutas da Religião Cristã. Se você já teve o prazer de ler, são 2 livrões dessa grossura. Eu tinha 2 em espanhol. Há um site lá na Espanha, você escreve lá, solicita, eles mandam direto para você, entrega na sua casa, sem nenhum custo. Eu me lembro que acabei até presenteando outro pastor com aquelas Institutas. Mas logo no começo das Institutas, Calvino vai dizer algo muito interessante. Ele diz o seguinte: diante da incapacidade de conhecer a si mesmo, o homem deveria ser induzido a duas coisas. Primeiro, a humildade. Segundo, a desconfiança de si mesmo. Por que a humildade? Primeiro, irmão, porque diante de Deus nós não sabemos quem nós somos. Diante de Deus nós temos que reconhecer que Deus nos conhece melhor do que nós mesmos. Deus sabe muito melhor aquilo que está no profundo do meu coração do que eu mesmo. Nós precisamos ser humildes para reconhecer que Deus sabe os nossos pensamentos, os nossos caminhos, o nosso passado, o nosso presente, o nosso futuro. Deveríamos ser humildes diante de Deus, sabedores disso. Deus nos conhece em todas as nossas aspirações, em todos os nossos caminhos, em todos os nossos desejos. Deveríamos suspeitar de nós mesmos pelo seguinte fato: nós devemos desconfiar das imagens que nós criamos a respeito de nós mesmos, porque como somos ignorantes a respeito de nós mesmos, não, meu irmão, raramente nós construímos narrativas a respeito de nós mesmos que não são verdadeiras. Nós construímos ideais fantásticos, heróicos, nós construímos uma imagem de nós mesmos e nós acreditamos que essa imagem que nós construímos, idealizada de nós mesmos, é real. E aí nós deveríamos então, uma vez que nós não nos conhecemos profundamente, tanto quanto Deus nos conhece, suspeitar das imagens, dos conceitos que nós fazemos diante de nós mesmos. E por que eu digo isso? É exatamente isso que acontece nesse texto com Pedro. Jesus conhece Pedro melhor do que ele mesmo. E aí Jesus reúne os seus discípulos lá no capítulo 26 de Mateus e ele diz: olha, todos vão me negar. Está chegando o momento, o Filho do Homem vai ser entregue na mão dos pecadores. E aí, meu irmão, Pedro não aguenta, né? Pedro, cheio desse conhecimento a respeito de si mesmo, Pedro, ele vai tomar a palavra: não, Senhor, impossível. E o que Pedro está querendo dizer com isso? O Senhor errou. O Senhor errou. Não, o Senhor está falando não é verdadeiro. Ainda, e aí Pedro vai aprofundando, né? Porque quem não conhece a si mesmo, quem constrói imagens irreais a respeito de si mesmo, não consegue se reconhecer diante de Jesus. Pedro vai piorando: Senhor, ainda que todos te abandonem, eu não te abandonarei. Eu não, Senhor. Típico de quem não consegue se ver diante de Jesus. E aí Jesus é obrigado a um choque de realidade em Pedro. E aí Jesus passa da acusação geral para a acusação pessoal. Pedro, vem cá, né? Cai um botão aqui. Pedro, o negócio é o seguinte: você não entendeu. Você, antes que o galo cante, vai me negar 3 vezes. E aí, meu irmão, Pedro então se viu obrigado a reconhecer-se diante da
as suas máscaras. Nesse momento, a negação, quando Pedro se lembra do que Jesus diz, não há saída para Pedro, a não ser desconstruir toda a pretensão a respeito de si mesmo, reconhecer que ele não pode seguir Jesus, não pode ser discípulo nos seus termos, mas agora ele precisa recomeçar, mas recomeçar direito, seguir a Jesus, não a respeito, não, meu irmão, nos seus termos, mas nos termos de Jesus. Pedro, depois de passar por essa experiência dolorosa, essa experiência difícil, de olhar para dentro de si mesmo e dizer, realmente, eu não sou o discípulo que eu dizia que era, realmente eu não sou esse cara ponta firme que eu disse para Jesus que seria, realmente estou muito aquém de ser o discípulo que eu prometi que seria, diante, meu irmão, do estilhaço da sua autoimagem equivocada. Pedro tem que recomeçar, mas isso é maravilhoso, porque agora ele recomeça de forma correta, ele recomeça o discipulado não por si mesmo, não estribado no que ele era ou podia fazer, mas pela graça e pela misericórdia de Jesus. Ele começa agora o discipulado, meu irmão, se aceitando, reconhecendo a sua fragilidade, reconhecendo a sua debilidade, reconhecendo a sua miséria existencial. E aí ele sai da multidão e está pronto para aderir o discipulado. Eu creio que nas nossas vidas não é diferente. Nós só podemos seguir a Jesus, ser discípulos e fazer discípulos sem antes, não podemos fazer discípulos, ser discípulos sem antes passar, meu irmão, por esse momento aonde nós nos reconhecemos diante de Jesus, por esse momento na qual nós somos confrontados por Jesus, nesse momento, meu irmão, onde Jesus nos faz ver como nós realmente somos, nesse momento quando nós somos confrontados por Jesus, pela cruz de Jesus, o conhecimento que nós temos a respeito de nós mesmos, meus irmãos, cai por terra, é estilhaçado. Qualquer interpretação heróica, fantástica que nós fazemos de nós mesmos, enquanto discípulos de Jesus, é estilhaçado. O Senhor nos faz ver as nossas faltas, os nossos pecados, a nossa inaptidão, a nossa lentidão, a nossa escassez de vida espiritual. Eu tenho comigo que esse processo de nos reconhecermos diante de Deus, de abrirmos mão do eu ideal para seguirmos a Jesus a partir do nosso eu real, porque o eu ideal não pode ser discípulo de Jesus. Jesus quer discípulos de carne e osso, homens que pecam, mas que se reconhecem como pecadores diante de Deus e estão permitidos trabalhar por Deus, e se permitem ser trabalhados por Deus. Esse processo, meu irmão, de sermos confrontados por Deus, ele é doloroso, é difícil a gente olhar no espelho e reconhecer, você não é o discípulo que você disse para Jesus que seria, você não é o homem que disse para Jesus que seria, mas é um processo necessário, porque quando a gente passa por esse processo, nós também podemos aderir ao discipulado, não nos nossos termos mais, não com as nossas ideias fantasiosas, não com as nossas aparências, não com as nossas máscaras, mas nos termos de Jesus, nos termos de Jesus, segundo a proposta de Jesus, segundo, meu irmão, as exigências de Jesus. Quando nós passamos por esse processo, ao nós somos chacoalhados pelo Espírito Santo de Deus, ao nós somos confrontados pelo Espírito Santo de Deus, e Ele grita ao nosso coração, você precisa se reconhecer diante de mim. Isso é maravilhoso, porque aí sim nós podemos de fato, de verdade, ser trabalhados, moldados por Deus. Isso pode doer, mas é necessário, porque aí nós podemos sair da multidão e responder a pergunta mais importante de todas: quem nós amamos mais? Você e eu não podemos seguir a Jesus ou ensinar os outros a seguir a Jesus também, enquanto não desfizermos as falsas narrativas acerca de nós mesmos, porque daí nós podemos entrar no discipulado segundo o coração de Jesus. Quando vivemos, meu irmão, esse processo de nos reconhecermos diante de Deus, as coisas mudam, porque aí nós podemos centralizar a vida em Jesus. Aí nós podemos entender que a vida não está centralizada em mim, não se trata da minha história, se trata da história de Jesus, não se trata do meu reino, se trata do reino dele, e ele me chama para participar desse reino. E aí Pedro, então, nesse momento, não é mais um homem quebrado, ele é um homem que foi reconstruído à imagem e semelhança de Jesus Cristo.
E agora Pedro está diante do Sinédrio. Se você prestou atenção no texto, é o mesmo tribunal que condenou Jesus. Pedro aqui agora sim, no capítulo 4, está diante de Deus. Mas ele não é aquele Pedro agora que bate em retirada. Ele é um homem que se reconheceu diante de Deus. Ele é um homem que passou por esse processo doloroso, meu irmão, de auto-reconhecimento, de transformação, de mudança, mas que entrou agora de verdade no discipulado, pelos termos de Jesus. E aí vem aqui talvez a maior característica, o maior desafio de ensinar os outros a seguir a Jesus. O primeiro, o auto-reconhecimento. O segundo, a fidelidade. E nós não vemos aqui mais agora um Pedro medroso, nós vemos um homem decidido. Não ensine mais no nome de Jesus. E Pedro responde sem pestanejar: o negócio é o seguinte, a nós importa obedecer a Deus e não aos homens. Não podemos deixar de forma alguma de falar daquilo que ouvimos e vimos. Vamos continuar falando. Interessante que a fidelidade na vida do discípulo se expressa aqui a partir desse texto de uma maneira muito específica. Fidelidade à pregação, ou seja, fidelidade à mensagem, fidelidade à palavra de Deus. O que estava acontecendo aqui? Por que Pedro estava aqui diante do Sinédrio? Se você voltar ao capítulo 3, Pedro, agora um homem que adere ao discipulado pelos termos de Jesus, vai entrar no templo. Pedro e João, diz o capítulo 3, e eles no templo, na porta do templo, dão de cara com um homem aleijado pedindo esmola à porta do templo. Lembra dessa passagem? E aí Pedro e João param, olham para o homem, e ele, provavelmente esperando receber mais uma esmola, recebe algo extraordinário. E aí Pedro e João olham para aquele homem e diz o quê? Não temos nem ouro, nem prata. O que nós temos, nós te damos. Em nome de Jesus, levante-se daí e ande. E o texto diz que o homem se levanta e em saltos de alegria adentra o templo, e aqueles que estavam no templo então se admiram. Este não é aquele que passou a vida inteira esmolando a porta do templo. E o texto que nós vemos diz que o homem estava lá 40 anos. 40 anos. Ele já fazia parte da paisagem, já era corriqueiro passar lá e ver aquele cara pedindo esmola, ir ao templo para as orações do dia, para as festas religiosas, para as celebrações religiosas, e encontrar aquele homem esmolando. E o povo então dentro, isso está no capítulo 3, depois você pode conferir, ele se assusta, ele fala: como isso é possível? Esse cara não é aquele que está há tanto tempo lá na porta esmolando? Como? Com que poder? Com que autoridade? O que aconteceu? E aí, meu irmão, Pedro lá no capítulo 15, no verso 13, ele vai falar: olha, o negócio é o seguinte, nós curamos ele na autoridade de Jesus. Sabe aquele Jesus que nós crucificamos, aquele Jesus que veio e não foi aceito e que padeceu sobre as nossas autoridades, mas Deus o ressuscitou ao terceiro dia, e agora é no nome dele que nós ensinamos, e é no nome dele que esse homem está andando. E aí, quando as autoridades então ficam sabendo disso, há um mover, há aqui um alvoroço, há um murmúrio, e eles então são chamados, porque há algo aqui em jogo. Se você prestou atenção no capítulo 4, o texto vai dizer assim: falavam eles ainda ao povo quando sobreveio os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus. Os saduceus eram diferentes dos fariseus no seguinte quesito: os saduceus diziam: não existe ressurreição. O que Pedro diz? Em nome de Jesus, a quem Deus ressuscitou, levanta. O que está em questão aqui, meu irmão, é mais do que o milagre. Aquele povo sabia que Deus fazia milagre. Desde o Antigo Testamento eles estavam vendo isso. Milagres eles já tinham visto muitos. Milagres eles já haviam presenciado. Os profetas fizeram milagres. Os juízes fizeram milagres. Outros no tempo de Jesus também faziam milagres. Mas aqui o milagre é diferente. Esse milagre vai dizer o seguinte: Jesus Cristo de fato ressuscitou. Este milagre em específico vai dar força ao que os apóstolos estão dizendo.
porque se Jesus não estivesse ressurreto, esse homem não estava curado. E é isso que incomoda aqueles homens, porque diante da ressurreição diante da cura daquele homem, é inegável que Jesus ressuscitou. E é essa a palavra dos discípulos: Jesus morreu, mas ele ressuscitou. E o Sinédrio então se incomoda: meu Deus, nós temos que dar fim, porque agora este sinal é inegável de que Jesus, mesmo tendo sido crucificado, vive. E aí eles chamam a Pedro, e Pedro demonstra total fidelidade: eu vou continuar falando a verdade. Nós curamos esse homem no poder daquele que vocês não acreditam que ressuscitou, mas o sinal está aqui. Esse homem que agora anda é o sinal vivo de que a nossa mensagem é verdadeira. Cristo padeceu, mas ressuscitou ao terceiro dia. É inegável. O ato de seguir a Jesus requer de nós fidelidade no que diz respeito à palavra de Deus. Há um outro livrinho também muito interessante, que você deve colocar na lista daqueles que você deve ler antes de passar dessa para melhor, chamado Evangelização: como criar uma cultura contagiante de evangelismo na igreja local, escrito por um pastor chamado Mike Stiles. Ele vai trabalhar uma seguinte teoria: o evangelho encolhido e o evangelho inflado. Nós corremos os dois riscos. O evangelho encolhido é o evangelho que negocia. O evangelho encolhido é o evangelho que omite aquilo que ofende no que diz respeito ao pecado. O evangelho encolhido é aquele evangelho que nós somos tentados a pregar desde que ele não nos cause grandes problemas. O evangelho encolhido é aquele na qual nós omitimos as partes que nos confrontam. Mas, meu irmão, Pedro aqui não omite nada. Quando o Sinédrio diz: que vocês pregaram, ele reproduz exatamente a mesma mensagem, a mesma informação, o mesmo anúncio. Pedro não vai negociar, Pedro não vai omitir a verdade da ressurreição diante da carranca do Sinédrio. Ele se mantém fiel, firme. O nosso desafio no discipulado é nos mantermos firmes ao Evangelho. O Evangelho dói, o Evangelho incomoda, mas o Evangelho traz vida. O Evangelho, meu irmão, ressuscita mortos. O Evangelho transforma o ser humano. O Evangelho, meu irmão, quebra cadeias. É o Evangelho quem vai mudar a vida das pessoas. E a nossa fidelidade no discipulado se expressa em fidelidade ao testemunho do Evangelho. Falando é fácil, mas na teoria é um pouco mais difícil. Imagina aquela situação lá na faculdade, na sala de aula cheia, e o professor falando, de repente alguém começa a falar sobre alienação. E aí você pode se levantar, ou deveria se levantar e dizer assim: pastor, professor, só um segundo, o que o senhor chama de alienação, a Bíblia chama de pecado. É aquele aniversário no qual você está de novo do lado daquele parente que já ouviu ele falar 1000 vezes: eu não gosto de crente, eu não gosto de igreja, eu não gosto de Bíblia, eu nem sei se Deus existe. E na oportunidade mais propícia, você novamente falar do Evangelho para ele. É aquele momento, meus irmãos, onde falar do Evangelho nos coloca do lado de Jesus, onde falar do Evangelho vai evidenciar uma escolha na nossa vida. O Evangelho que não é encolhido, mas é vivido e anunciado na íntegra. Eu li certa feita num livro, não lembro aonde, que não pregar o Evangelho é o mesmo que enfeitar o defunto com flores. Ele está mais colorido, mais bonito, mas continua morto. Se o nosso anúncio, meu irmão, se no nosso anúncio, se no nosso jeito de seguir a Jesus nos faltar fidelidade ao Evangelho, nós não seremos agentes de transformação. Nós não vamos levar vida a quem está morto. Nós não vamos levar o anúncio da graça para aquele que vive uma vida existencialmente miserável, porque ainda não conheceu a graça de Deus. Evangelho encolhido. E há um grande desafio em nós nos mantermos fiéis ao Evangelho no mundo de sincretismo. Todos os caminhos levam a Deus. Deus está em todo lugar. Deus está sempre falando em todas as bocas, de todas as formas, de todas as maneiras. E como fica Jesus quando ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade
eu sou a vida. Falar do Evangelho, não aderir ao Evangelho encolhido, é um grande desafio no mundo de relativização, onde cada um escolhe a sua teoria do que é verdade, onde cada um define para si mesmo o que é bom, o que é justo, o que é verdadeiro. Como fica o Evangelho quando Jesus disse: olha, conhecereis a verdade vos libertará. Eu sou a verdade. E a grande pergunta é: nós temos nos mantido fiéis ao Evangelho de Cristo? Do outro lado, o evangelho inflado, isso também é pecado. O evangelho inflado é aquele evangelho que não omite, mas que acrescenta algo ao evangelho. Pedro, naquele momento, meu irmão, não omite nada, mas não acrescenta nada. Ele conta exatamente os mesmos fatos, os mesmos acontecimentos. O que ele disse no templo, longe dos sacerdotes, longe dos saduceus, ele reproduz na íntegra, nem diminui e nem acrescenta. E o outro perigo, o outro desafio é nós não acrescentarmos nada ao evangelho. O evangelho não precisa da nossa ajuda. Isso é incredulidade, aliás, diga-se de passagem. Nós temos a tentação de acrescentar alguma coisa para ajudar o evangelho, elaborarmos programas, eventos, atividades. O evangelho não precisa dos nossos programas, dos nossos eventos, das nossas atividades. O evangelho por si só transforma a vida do homem. Não que nós não podemos fazer uma festa, um churrasco, uma festa aí com os homens, né? Um dia vamos organizar, um chá com as mulheres, é bom, só que o churrasco tem nome, continua sendo churrasco, a carne de churrasco tem nome, continua sendo carne, e o pecado continua sendo pecado. O evangelho, meu irmão, não precisa, o evangelho que precisa de ajuda é um evangelho derrotado, é um evangelho que não tem poder. Paulo vai dizer: não me envergonhe do evangelho, porque é poder de Cristo para a ressurreição, transformação de todo aquele que nele crê. Quando a igreja negocia, ou prega o evangelho encolhido, ou o evangelho inflado, ela se desvia do propósito, que é ensinar outros a seguir a Jesus Cristo. Será que nós temos sido fiéis ao evangelho? Será que o nosso evangelho é o evangelho de Jesus Cristo? Será que nós temos sido usados no ato de ensinar o evangelho a outros? Será que nós nos omitimos, nos acomodamos? Será que de acordo com as situações, com as conveniências, nós adoçamos o evangelho para que ele seja uma pílula melhor de se engolir? Será que nós tentamos ajeitar o evangelho, né, para que ele fique algo mais florido, mais bonitinho, algo melhor de ser experimentado, digerido? O problema é que se nós adotarmos o evangelho encolhido, ou o evangelho, meu irmão, que precisa de ajuda, as pessoas vão vir para a igreja, mas não vão vir pelas razões certas. As pessoas vão vir, mas não vão ser discípulos, porque não vão ter oportunidade de se confrontar com Jesus e se reconhecer diante de Jesus e seguir o discipulado nos termos de Jesus. É só o evangelho puro, simples, verdadeiro, que transforma as pessoas, que destrói a autoafirmação a respeito de si mesmo e transforma outros que antes estavam perdidos em discípulos e discípulas do Senhor Jesus Cristo. Nosso compromisso é com o evangelho. Que Deus nos abençoe e que Deus nos ajude a sermos fiéis ao Senhor. Que o Espírito Santo destrua toda a narrativa falsa a respeito de nós mesmos. Que o evangelho nos confronte, nos molde, que a gente possa transbordar esse evangelho na vida de outros que também precisam ser moldados e transformados por Deus. Ser e fazer discípulos, irmãos, é um desafio. Ser e fazer discípulos a custo, a exigências. Eu gosto da frase de Dietrich Bonhoeffer, quando ele diz: a salvação é de graça, mas o discipulado custa caro. O discipulado não pode ser uma obra que é deixada por acabar. Lembra de Lucas semana passada? O construtor que começa a torre e não termina, o rei que vai à guerra e não calcula os custos da guerra. O custo do discipulado deve ser pensado. Ninguém deve aderir ao discipulado por entusiasmo, ninguém deve aderir ao discipulado sem pensar os custos, sem esse encontro com Jesus, para que o discipulado não fique inacabado, para que, seguindo a Jesus, nós possamos seguir até o fim, para a honra e glória do Senhor Jesus e para o avanço do reino de Deus. Amém.